dia. Hoje é com muito gosto que venho falar sobre uma área que eu gosto muito, que é a medicina integrativa, a medicina funcional. Demos-lhe o nome de medicina avançada nesta conferência para poder trazer algumas das coisas que se fazem hoje em dia já em tantas partes do mundo e que aqui às vezes ainda temos alguma dúvida. Podem, se quiserem, depois fazer o download de toda a minha conferência através deste link. E eu não tenho nenhum conflito de interesse para fazer esta palestra, não fui paga, nem trabalho para nenhum laboratório farmacêutico. Portanto, segundo a Organização Mundial da Saúde, a medicina integrativa é uma abordagem interdisciplinar que é baseada em evidência científica para a saúde, para o bem-estar do indivíduo, usando uma combinação de conhecimentos e práticas biomédicas e tradicionais e ou complementares. Portanto, esta é a definição da medicina integrativa. A medicina avançada já será um ramo da medicina integrativa porque já vai buscar principalmente tudo o que hoje se fala em termos de inteligência artificial e nanotecnologia, muito apoiada na medicina regenerativa. E como é que isto apareceu e porquê é que há necessidade de estarmos a criar novos ramos dentro da medicina? Porque à medida que o tempo e a humanidade, que o tempo foi passando, nós efetivamente assistimos a um aumento da esperança média de vida. Mas nós não estamos só a ficar com mais anos. Este envelhecimento não é acompanhado muitas vezes de boas condições de saúde. E, portanto, nós estamos envelhecendo, mas também estamos a ficar mais doentes. E a prova disso é que 75% do número de mortes a nível mundial deve-se a doenças crónicas. Portanto, são doenças não comunicáveis, não transmissíveis, são doenças crónicas. E muitas vezes com duas doenças crónicas, principalmente a doença cardiovascular e o cancro, primeira e segunda causa, e a terceira causa de morte, com este estudo do British Medical Journal de 2016, deveria ser considerado o erro médico. O erro médico não só de prescrição, de excesso de interações medicamentosas ou quando os pacientes efetivamente não tomam bem os medicamentos. E, portanto, este senhor, que pertence à Organização Mundial de Saúde, apela a uma ação urgente para a redução do dano, da lesão no sistema de saúde, porque 5 pacientes morrem a cada minuto devido a cuidados inseguros. Aquilo que ele chama de cuidados inseguros é o que entra dentro desta área. E, portanto, que limitações é que nós tivemos que nos fizeram, que fez com que aparecessem outras áreas, outros departamentos? Uma das coisas muito importantes é o mecanicismo, o reducionismo, portanto, tornamos-nos super, hiper, mega especializados, orientados para o controle e a gestão da doença e não para a sua regressão. Vemos o processo de adoecimento como um processo invisível, ou seja, aquilo que nos leva a que depois ficamos doentes, nós não temos maneira de atuar nesse processo, portanto, só atuamos quando já existe uma alteração orgânica. Sabemos que temos demasiados efeitos secundários, muitas vezes medicamos para um efeito secundário de outro medicamento. Por exemplo, este artigo que saiu sobre uma marca farmacêutica que é proibida na Europa e que ainda é permitida no Brasil, portanto temos muito contacto com o Brasil, e depois alguma fragilidade dos estudos peer review, ou seja, aquilo que nós chamamos de medicina baseada na evidência também é muito influenciada pela indústria farmacêutica. Então, principalmente a partir de 2016, vem chamar a atenção para que os estudos que são randomizados são em grande parte patrocinados por determinado laboratório e que, evidentemente, é muito difícil dissociar aquilo que é a neutralidade do estudo em relação ao facto de ter sido pago por
determinada indústria. Estamos a falar de que, quando comparado com outros laboratórios, o estudo pelo patrocinador tem 4 vezes mais probabilidade de ocorrer a seu favor do que quando é um estudo concorrente. Ora, isto é difícil de aceitar, porque supostamente entendemos que tudo deve ser consciência, mas a verdade não é essa. Outra limitação da nossa medicina, daquilo que fazemos hoje em dia, é o custo. Estamos com tratamentos com alto custo e com alto risco. Por exemplo, um stent cardíaco, que é um tratamento de alto risco e de alto custo do ponto de vista económico, quando o que estamos aqui a propor é este mesmo dinheiro ser direcionado para mudanças de estilo de vida, técnicas de gestão corpo e mente e tratamentos mais precoces, intervenções mais precoces nos pacientes. Porque, por exemplo, aqui este artigo mostra-nos que a medicina mais cara do mundo, que é a medicina dos Estados Unidos, não necessariamente é acompanhada de uma longevidade. Por exemplo, a média de morte nos Estados Unidos são 77 anos contra 85 no Japão, onde a medicina é das mais baratas do mundo. Então, aqui surge a necessidade de se mudar a abordagem médica, portanto, termos uma medicina, termos uma saúde mais personalizada, mais individualizada, utilizarmos estratégias que sejam adaptadas às circunstâncias e à necessidade daquela pessoa. Então, qual é o objetivo? É fazermos um diagnóstico precoce, é fazermos uma detecção precoce de pacientes de risco, o que vai fazer um improvement, o que vai fazer uma personalização de medidas que sejam evidentemente preventivas. E depois nós vamos utilizar estas medidas para fazer um tratamento mais precoce. Temos, por exemplo, aqui os testes farmacogenéticos, que são muito importantes, essencialmente quando falamos em pacientes com depressão e com ansiedade. Sabemos muitas vezes que os doentes não respondem aos antidepressivos pela sua especificidade farmacogenética e farmacogenómica. Temos, por exemplo, aqui outro exemplo, que são as células tumorais circulantes. Estes são exames e testes que se fazem, por exemplo, na Alemanha, na Grécia, onde existem este tipo de laboratórios e que hoje em dia nós conseguimos personalizar o tratamento de cancro com a detecção das células tumorais circulantes e com o teste de sensibilidade aos quimioterápicos, que é uma coisa que, para mim, faz-me todo o sentido. Outra coisa importante da medicina avançada é que ela é preditiva. Por exemplo, o exame do teste genético P53, na era quando se fala em supressão de cancro, porque nós sabemos que mutações no gene P53 são responsáveis por 50% dos cancros na mama e na próstata. Portanto, é um exame que nós utilizamos muito pouco do ponto de vista genérico convencional. Outro exemplo que para mim tem sido uma novidade, e a colega anterior esteve a falar de dentes, tem a ver com esta proteína chamada CCL5 RANTES. Ela é produzida pelo maxilar. Quando há remoção de um dente ou quando há um dente desvitalizado, há uma reação osteoimunológica. Quando esta cicatrização não é bem feita, cria-se um tecido fibroso com um tecido adiposo, com células inflamatórias e que muitas vezes não é visto no raio-x. Aqui naquele raio-x vocês conseguem ver naquele osso onde antes esteve um dente, aparentemente não tem nada. Para quem percebe, não tem nada. Para quem não percebe, tem que acreditar no que eu estou a dizer. Então, este paciente tinha um CCL5 cerca de 900 vezes superior ao normal. E quando se fez um CBCT e quando se fez uma cirurgia, estava aquilo. Aquilo que é um tecido fibroso, adiposo, que deve ir para a análise e que muitas vezes se encontram aqui células tumorais. Estamos a falar que pacientes com cancro de mama e cancro de próstata têm cerca de 15 vezes superior esta análise em relação à população que não tem. Este é um artigo publicado e podem vê-lo. Portanto, trouxe-vos alguns exemplos de coisas que são já hoje em dia modernas e que existem na ciência e que nós ainda não os conseguimos trazer para a nossa esfera de país à beira-mar plantado.
Por fim, a medicina avançada é uma medicina preventiva, portanto, promove mudanças no comportamento, é aquilo que se chama a lifestyle medicine. Hoje de manhã eu fui falar à Faculdade de Medicina do ICBAS no Congresso Nacional de Estudantes de Medicina. E, vejam, o Congresso Nacional de Estudantes de Medicina chamou uma médica de medicina integrativa, estava lá uma naturopata e estava um mediador que tinha sido meu professor de medicina preventiva. Então, esta discussão que aconteceu ali, hoje aqui de tarde é mais light, mas realmente, se nós pensarmos bem, lifestyle medicine é o que devemos fazer todos com os nossos pacientes. Todos nós deveríamos dar um reforço positivo aos pacientes de que devem comer uma dieta anti-inflamatória, devem fazer exercício físico, devem dormir bem, devem ter boa gestão das suas relações emocionais e dos seus conflitos emocionais. Isto é lifestyle medicine. O que se passa é que depois a realidade do dia-a-dia não permite que tenhamos, principalmente a nível hospitalar, qualidade de tempo em consulta para que se possam pesquisar coisas básicas onde seja necessária uma intervenção. O paciente tem de acreditar naquilo que estamos-lhe a dizer, senão ele não vai fazer modificação. E nós também temos de acreditar no que estamos a dizer, senão não vamos conseguir passar a mensagem. Isso é a coerência, portanto, todos nós temos que praticar isto ou que querer praticar isto para nós. E estamos a falar em que, por exemplo, a dieta ocidentalizada, a dieta inflamatória, a dieta trans, a dieta com alimentos ultraprocessados, a dieta com herbicidas, com pesticidas, mudou completamente o nosso microbioma. E isso vai fazer doença, de certezinha absoluta. A disrupção circadiana, portanto o sono, a poluição ambiental é responsável por... Desde 1990 até hoje, a poluição ambiental aumentou, em termos de número de mortes, aumentou 9% o número de mortes por ano. Isto é uma coisa muito grave e nós não temos muita noção. Portanto, nós temos que passar de um paradigma de doença em que introduzirmos na nossa prática diária da nossa vida coisas tão simples como a rotina de exercício físico, o sol adequado, os pré e probióticos. Então vou-vos deixar aqui alguns exemplos que são um pouco mais, ou podem ser um pouco mais, como é que se diz? Problemáticos, o consumo de leite de vaca. Este é um artigo que saiu num congresso que eu fui a semana passada, que associa a ingestão de leite de vaca e o risco de cancro da próstata. Mas o interessante não é isto. O interessante é como já os colegas nos conseguem provar que o IGF-1 é a molécula que explica porque é que esta associação existe. Estudem e depois conversamos. E depois, outro exemplo, é a radiação eletromagnética. Não estamos a dar suficientemente importância à hipersensibilidade eletromagnética. Estamos num sítio com duas coisas gigantes ali em cima, que eu nem sei como é que se chamam, com não sei quantos computadores, todos vocês têm pelo menos um telemóvel, está a vibrar, porque não estão a responder para estarem atentos à palestra. Portanto, esta radiação eletromagnética tem que ser um pouco mais estudada, que é difícil, certo? Porque é invisível, não dói, exceto nos pacientes que têm hipersensibilidade eletromagnética, e posso-vos dizer que já são muitos. Pacientes que começam a tocar nas teclas, no teclado, e começam a sentir dores articulares, por exemplo. Não é da cabeça, é real. Ok? Pronto. Sabemos que existe uma classificação ligada ao facto de que o excesso de radiação eletromagnética sejam carcinogénicos, mas principalmente, o que me interessa aqui chamar-vos hoje, é as crianças. Não estamos a ter suficientemente cuidado em deixar que as crianças brinquem com os telemóveis. Os telemóveis não são um brinquedo, os telemóveis são um meio de trabalho e, portanto, se têm filhos pequenos e vão para o restaurante, façam como antigamente, levem legos, puzzles, livros para pintar, não lhes emprestem os vossos telemóveis. Estes países já estão a fazer limitação do uso do telemóvel. Muitas escolas devem limitar. Porquê é que as crianças podem levar telemóvel para a escola? Exato.
Não podem. Portanto, o telemóvel devia ficar na entrada. Bem, mas eu não estou paga para falar mal dos telemóveis. É um exemplo de coisas que nós não estamos a dar importância. É isto que chamamos de medicina avançada, que é um nome que não existe. É só para vos chamar a atenção. Para terminar, o que é que se faz na medicina integrativa e funcional? Para aqueles que nunca ouviram o conceito, a medicina integrativa e funcional tem algumas opções terapêuticas que não são exatamente convencionais. Por exemplo, a afrese terapêutica. A afrese terapêutica é o uso de uma máquina que aquilo que vai filtrar é essencialmente metais pesados, pesticidas, herbicidas, microplásticos, nanopartículas e muitas vezes restos, por exemplo, de quimioterapêuticos. Então, este é um exemplo, portanto, temos a máquina, temos a filtragem, ali é o filtrado, como veem, uma fibrina, uma espécie de um coágulo de fibrina. Quando analisado, aquilo que encontramos é isto: mercúrio, alumínio, cádmio, encontramos microplásticos, nanopartículas. Então, chamo-vos a atenção para isto e para que pesquisem um pouquinho sobre este tema. Depois, a questão da medicina regenerativa. A infusão de células estromais, mesenquimais, autólogas, de onde é que estão na base daquilo que possa ser uma verdadeira medicina regenerativa. A medicina regenerativa, como o próprio nome indica, tem que regenerar. Portanto, as células estaminais têm um tropismo para os órgãos que estejam inflamados ou oxidados ou com produtos de glicação avançada, porque sabem que estamos quase todos já meios assados no forno, não é? Quando nascemos temos uma glicação quase de zero a meio da nossa vida e pelo nosso estilo de vida, não é? Com o fumo, com a forma como comemos, com o stress. Todos os que estão aqui, não tenho dúvidas nenhumas que o primeiro diagnóstico seja o stress e, portanto, isso provoca-nos uma glicação. Então, as células mesenquimais, estaminais que nós temos a circular no nosso corpo, que diminui com a idade e que também diminui quando aumenta o stress oxidativo, quando aumenta a inflamação. Então, onde é que nós vamos buscar estas células estaminais? Vamos buscá-las à polpa dentária, por exemplo, ao tecido adiposo, à medula óssea. E aquilo que fazemos, aqui é um exemplo do que eu faço na minha clínica, aquilo que fazemos é esta colheita, a amplificação e a injeção ou endovenosa ou no tecido que seja doloroso, por exemplo, num ombro ou num joelho. Estamos a falar, também podemos fazer para rugas ou para cabelo, mas essencialmente gosto mais de trabalhar na parte médica mesmo. E, por fim, contar-lhes sobre o ozono. Para quem nunca ouviu falar no ozono, é uma técnica que mistura a molécula de ozono, portanto, que é O3, 3 átomos de oxigênio, e aquilo que fazemos é uma máquina que faz subir o sangue, portanto, cateteriza-se uma veia, colhemos sangue e ozonizamos esse sangue. O sangue ozonizado vai ser super oxigenado. Portanto, esta superoxigenação dos glóbulos vermelhos é que vão ter os efeitos terapêuticos do ozono. Aqui é uma técnica que se chama 10 pass, quer dizer que nós subimos e descemos o sangue durante 10 vezes. Eu sou particularmente fã da ozonoterapia, porque a minha primeira tese de pós-graduação foi da ozonoterapia há 18 anos. Hoje em dia as máquinas são muito mais avançadas e o ozono como imunomodulador e como ajuda no stress oxidativo, portanto na inflamação crónica que temos a nível do tecido conjuntivo, é uma técnica fantástica. E, portanto, resumindo, a medicina integrativa, funcional, avançada, como quiserem chamar, porque na realidade só há uma medicina, só existe uma saúde. O que temos que mudar é o foco, como fazemos o diagnóstico precoce, e temos que introduzir algumas opções terapêuticas que não são patenteáveis. O ozono não pode ser patenteado porque é uma molécula que existe na natureza e, portanto, não há interesses económicos por isto, porque se houvesse, já teríamos ozono em todos os hospitais. Aliás, alguns hospitais públicos, em Portugal, 2 em Lisboa e 1 no Porto, utilizam a ozonoterapia
especificamente para a parte mais osteoarticular e intradiscal, por exemplo. Bom, então vamos focar este modo de doença para a criação de saúde. Aqui está, se quiserem então a palestra, depois podem me contactar, com muito gosto vos envio. E tenho aqui só um convite, do qual a organização deste Summit também está connosco, o Congresso Internacional de Medicina Integrativa. Este ano vai ser o 7º, temos 9 salas simultaneamente, é na Exponor. Vamos falar de medicina regenerativa, vamos falar de exossomas, vamos falar de células estaminais, vamos falar um dia inteiro de ozonoterapia, vamos falar de medicina psicossomática e o controle das emoções e da mente, principalmente em pacientes com cancro. Vamos falar de oncologia integrativa, vamos falar de pediatria integrativa, vamos ter uma sala para falar de fotobiomodulação, que é uma área também muito interessante, principalmente em tudo o que sejam transtornos mentais, e capacidade de regeneração neuronal, com artigos muito interessantes de colegas americanos no Alzheimer e no Parkinson. E também vamos falar de uma área que é nova, que é o chamado biohacking, portanto, os gadgets mais modernos tecnológicos que temos e que os pacientes usam, e por isso nós temos que aprender, porque senão não conseguimos responder às suas perguntas. O ano passado tivemos mais de 1.500 profissionais de saúde de 25 países e, portanto, será um gosto que também nos possam acompanhar este ano. Muito obrigada.